Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber dois convidados incríveis. Um carioca maratonista, ex-coreógrafo e diretor de TV com mais de 30 anos de experiência na Rede Globo, que hoje atua como diretor artístico, apresentador, educador financeiro e produtor de conteúdo. E o outro que é cantor, rapper, DJ e produtor musical, referência na música Black Soul e charme no Brasil, conhecido por suas parcerias de sucesso com o Latino, Kelly Key, por seu programa na Rádio Transamérica FM e pelo grupo de dança You Can Dance, que participou da Turma da Xuxa. Sejam bem-vindos, Fly Wagner e Daddy Call. Isso aí, estamos na área. Pô, fiquei importantão. Não gostaram da apresentação? Essa apresentação aí, eu falei, cara, esse cara aí sou eu? Eu falei, não dá pra decorar essas características, não. Muito bem. Obrigado pelo convite. Mandou bem, valeu. Vamos lá, de que forma o ambiente familiar, social e cultural da infância e adolescência de vocês influenciaram na construção da identidade artística? Eu acho que você falou uma coisa muito bacana. Acho que a nossa infância foi que fez a gente chegar até aqui, porque a gente é muito família, a gente foi criado por mulheres lutadoras e a gente veio de um lugar que a gente precisou aprender a viver dentro das dificuldades que a vida nos coloca. E eu acho que é isso que eu e o Cal e o Cadu e o Tom temos até hoje, né? Eu acho que eu tenho uma amizade com o Cal há quase 40 anos. Você nasceu onde, Cal? Então, eu sou carioca, né? Mas eu nasci no bairro da Tijuca, mas vivi a minha vida inteira, quer dizer, nasci no bairro da Tijuca. Eu não cresci no bairro da Tijuca. Só nasci mesmo. Mas a gente é do Complexo da Mangueira, São Cristóvão, Tuiuti, Benfica. A gente nasceu naquela... Né, Cal? Então, assim, a gente começou a dançar ali. A música era muito latente na nossa vida. A gente ia para os bairros próximos ali, dançar em festa junina, dançar no colégio. Então a gente começou a entender que a gente estava dançando diferente, que as pessoas olhavam pra gente de uma forma diferente. E essa coisa de o bairro abraçar a gente foi que fez com que a gente acreditasse no nosso trabalho. Primeiro, a gente começava a ensaiar na Mangueira. Aí a Mangueira começava, os meninos estão ensaiando, vamos lá ver eles dançar. Vai para São Cristóvão, vai para o colégio, vai ter show do You Can Dance. Cara, daqui a pouco a gente viu um ginásio. Só que a gente estava começando, não tinha Xuxa, televisão, não tinha nada, era só dançar mesmo. E a gente começou a se dedicar demais, a chegar ao ponto em que a gente ensaiava de segunda a sexta, mesmo com trabalho. Eu trabalhava no Banco do Brasil, ele trabalhava no Carrefour, outro trabalhava na Data Prévia. A gente se organizava para ensaiar, ensaiava todos os dias. Aí se você perguntar, mas qual era a apresentação? A gente, às vezes, ensaiava sem ter uma data para se apresentar. Mas então, a gente ensaiava. A gente começou a se dedicar. Era a alegria de encontrar o grupo, né? Eu vou falar para você. Então a gente estava sempre pronto. Elaine, eu vou falar uma coisa para você. Estar com o Cal, para mim, é um evento. Assim, eu gosto muito de estar próximo dele o tempo todo, principalmente nesse projeto novo que a gente está agora, que é o Música Social Club. É uma coisa inexplicável, porque essa vibe que a gente tem, a gente tinha na época do You Can Dance. A gente sabia as dificuldades, mas quando a gente se juntava, não tinha dificuldade, só tinha vontade de querer mostrar o que a gente sabia fazer, que era dançar, e a nossa alegria, cara. Acho que é isso, né, Cal? Uma coisa legal para contribuir com a pergunta aí do que formou a gente, né? A gente tem a gente foi forjado junto, né? A gente tem irmão, tem amigo. A gente é um pouco diferente disso. A gente conseguiu juntar ser irmão e amigo. Isso então é a muito gente legal. Forjou isso. E por escolha da vida. Isso. E aí quando a gente saiu do trabalho com a Xuxa, né? Porque não era só o Planeta Xuxa, a gente fazia show com a Xuxa, a gente viajava junto, a gente ficava 15 dias na Argentina, 15 dias no Brasil. A gente era só a gente as Paquitas também, Xuxa, mas o You Can Dance, quando não tava com a Xuxa, tava fazendo show do You Can Dance. Então a gente nunca tava, a gente não via mãe, não via pai, amigo quase nunca. De repente, a gente saiu e aí fui pra minha carreira solo, a gente combinou que nunca ia terminar o You Can Dance. Entre nós, não termina. A gente só vai cada um fazer umas coisas. E aí eu fui pra minha carreira solo, o Fly começou a estudar direção, fazer as coisas dele lá, foi pro Caldeirão. E eu sempre fui compositor do grupo, o cantor do grupo, junto com o Cadu, mas eu sempre era o que mais colocava voz nas músicas principais. Então, acabou que um momento, tava eu viajando, tô indo pra outro lugar, pra outro país, pra apresentar minha música. E tá o Fly indo pra outro lugar. E detalhe, um dia a gente se encontrou e a gente falou assim, cara, tu sente falta
quando tá... Porque me perguntam quando eu tô em Portugal, tô no Japão, eu fui cantar lá, o Dança Kuduro, foi o Brazilian Day lá em Nova York. Aí sempre tem as entrevistas antes, né? Vai pra rádio aí. E aí, cara, você sente falta aí da galera do Weekend Day? Não, o que você sente falta de antigamente? Da Xuxa, da gravação? Cara, eu só sinto falta das viagens com o Weekend Dance. E aí, quando eu entro no palco, né? Eu vou entrar no palco pra cantar, eu gravei Dança Kuduro, né? A música foi tema de novela e tal, no primeiro lugar no país. Tô lá cantando a música e eu vejo aquela multidão, por exemplo, Nova York, eu fiz o Brazilian Day, aí eu olho pra frente lá, tá aquela multidão, eu tô cantando, mas tu tá uma bandão comigo me acompanhando, mas eu tô olhando, pô, que Deus, cara. E ele é a mesma coisa, pô, Cal, às vezes eu tô fazendo uma parada, tu não sei o que, quando eu olho, porque Deus, cara. E agora a gente sempre nunca se separou, mas a gente tá podendo botar nossas ideias de novo, e ficar nessa fissura de querer fazer o lance todo dia. Alguma coisa junto. E tá dando certo. Deu certo. A gente tem essa coisa de fazer as coisas juntos. Quando tá separado, parece que tá faltando alguma coisa. Ô, Fly, quais referências musicais, artísticas e culturais foram decisivas para despertar o interesse pela dança, música e comunicação na sua juventude? Em primeiro lugar, eu comecei a dançar porque eu queria beijar na boca. Essa foi a primeira. Pegar a mulher. Pegar a mulher. E eu acho que eu não dançava, né, cara? Eu era mó presepeiro. Nunca fui... Na época que eu comecei a dançar no Yukenense, esses caras que foram meus professores. E vocês pegaram aquela época que era moda demais, lamba aeróbica. Não, antes disso. A gente vem do pum, 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 too léger. Michael Jackson, Billie Jean. Isso aí era... passinho. Não esse passinho de hoje, não né? Hoje. Assim, Helene, o que é legal é que a minha história com a música começou através desses caras. Através do Cal, do Cadu e do Tom. Então, se eu me tornei hoje o dançarino que eu sou, o coreógrafo que eu fui, o artista que eu sou, foi por causa desses caras. Porque eu comecei a conhecer um mundo que eu nem dançava. Então eu descobri que se eu dançasse, as meninas me olhavam, até porque quando o Cadu dançava Michael Jackson, as meninas, nossa, ele dança Michael Jackson. Eu falei, caraca, então vou dançar isso aí. Eu não tinha Instagram, te mandava aqui, ó. Ia lá, e o Cadu era nunca olhando, foi bonito, né? Tudo era olhando. O Cadu nunca foi um garoto bonitão. Aí eu ia lá, o Cadu, que isso, vou começar. E aí a dança entra na minha vida. Então tudo que eu sei de música, de dança, começou com eles. Oh, que legal. E ao ingressar no universo da dança profissional, especialmente no grupo You Can Dance, na turma da Xuxa, quais desafios emocionais e sociais vocês enfrentaram? Aí eu deixo ele responder essa. Não, a gente enfrentou todos os preconceitos e dificuldades que um artista tem para chegar. Eu acho que o artista pode ser preto, branco, índio, chinês, japonês, ele vai passar por dificuldades. Mas se você ainda tem a dificuldade financeira, porque a gente teve que fazer uma escolha muito difícil. Porque se a gente tivesse um suporte, tipo assim, se meu filho hoje quiser ser dançarino e eu quiser dar esse suporte, ou ser cantor, eu vou dar o suporte, mas não vai faltar nada em casa. Esses 4 caras que fizeram parte do You Can Dance, quando a gente decidiu fazer aquilo, a gente teve que escolher fazer aquilo muito sério. E abandonar até os estudos, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil. O trabalho. A gente terminou pelo menos o 2º grau. Naquela época, né? O Fly depois fez faculdade e tal. Mas assim, a gente tinha que estudar, trabalhar e dançar. E ter certeza. Quando eu saí do Banco do Brasil, por exemplo, estou me usando como exemplo, eu cheguei para minha mãe, principalmente, e falei, olha, eu vou dançar. Ela falou, você pode dançar, meu filho, vai tranquilo. Mas nunca mais mude de ideia. Então, porque... Como quem diz, é uma escolha. Dá mais tempo, né? Você acabou de sair de uma coisa garantida para ir para um... E eu falei, vou vencer. Só que ao mesmo tempo ele estava falando isso para a mãe dele. Ao mesmo tempo o Cadu estava falando para... Então, assim, essa dificuldade, tem a dificuldade de cor e tal. Então, quando você decide fazer alguma coisa, a gente olhava para a cara um do outro, sabia que não tinha mais volta. Isso antes de pensar em dançar com a Xuxa, antes de dançar na televisão. Era uma escolha que a gente queria, mas a gente não sabia nem qual seria o futuro Até disso. porque largar um emprego correto para falar, não, a partir de agora eu vou ser dançarino, todo mundo vai falar, é loucura, né? Na verdade, não era nem ser dançarino, não, desculpa, Cal. É porque a gente queria ser artista. E se você fala que isso aconteceu na década de 80, no final da década de 80, aí complica um pouco mais, porque hoje em dia, você com o seu celular, você se torna artista sem sair de casa. Só que antigamente não existia nem o celular, nem a internet, nem o computador. Era o talento que mandava, né, o computador existia, não existia o portátil, que a gente podia conversar e botar nossa... Imagina se a gente pudesse filmar nossos ensaios em 89, 90.
Não tinha. A gente tinha que ensaiar e mostrar. Então era muito difícil, mas... Perrengue, né? Muito. Mas foi um perrengue maneiro. Foi um Quantas perrengue vezes, maneiro. né, Cal, eu tinha que sair dos shows do Yukenense direto pro trabalho. Sim. Eu fui cozinheiro durante um tempo no Carrefour, né? Porque lá dentro eu tenho isso, é meu, mas assim, eu fui trabalhar na cozinha, então às vezes Sério? eu tenho a mão toda cortada, porque eu ficava com tanto sono, tinha que entregar porque eu trabalhava de cozinha pra vender no... Ai, meu beijo. Ai, tira essa comida aqui. Ai, meu beijo. Eu vou te contar essa história. Aí, era tipo assim, não tinha mais, a gente chegou um momento que não tinha mais como trabalhar e dançar no Yukenense. Não cabia. Não cabia. Não tinha horário pra isso. Aí Dona Cássia falou, pode ir, meu filho. E aí, todos nós, pode ir, vai com tudo, meu filho. Qualquer coisa a gente segura. A gente tinha um lugar pra dormir, comida e água, porra, tá no lucro. O final todo mundo conhece da história do Yukenense, história do Fly, o meu trabalho também, hoje, mas a gente tem muito orgulho do começo, né? Então, cara, ter chegado onde a gente chegou... só naquela época. Não tem como eu subir num palco hoje e não lembrar como era antigamente. Quase que faz parte da minha oração. Sabe? Quando eu vou subir num palco ou fazer uma apresentação grande, alguma coisa, a gente tem muito isso. Cara, a gente se olhava um pro outro, a gente estava no auge da carreira, na Xuxa, fazendo tudo. A gente estava lançando disco, saímos na G Magazine e a Xuxa botando a nossa revista no planeta Xuxa, sabe? A gente com contrato com a Sony Music, comprou roupa em Nova York. A gente tava com tudo, mas a gente nunca esquecia, cara, vamos aproveitar, porque a gente não tinha nada disso. A gente nunca larga o negócio lá de trás, porque parece que isso é que incentiva. Se você se acostumar com tudo muito bom... Quando cai, às vezes você pode cair feio do cavalo e não saber lidar com aquele início. Como a gente caiu e levantou muitas vezes. O cara escreveu um livro sobre isso. Eu escrevi um livro. Mas o cair não dói, porque você sabe de onde você veio. Então, cara, tudo é lucro. Vou te falar uma coisa. Eu gravo com o Cal Música Social Club. A gente, quando as pessoas vê lá pronto, elas não sabem o que é por trás. Então eu chego na casa do Cal cedo pra caramba, a gente estica pano preto pra esconder alguma coisa, a gente esconde cabo, a gente tá lá, daqui a pouco a gente se monta e vai trabalhar. E as pessoas só vê aquele... Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente traz isso lá de trás. A gente nunca teve esse problema de ego. Nunca. A gente sempre se colocou. A gente subia no palco, fazia nosso show, voltava pra nossa realidade e tudo bem. E é isso que faz a gente ser... Esses dois caras que estão sempre buscando entregar o que a gente sabe fazer, que é a nossa arte. A gente tinha uma coisa que era muito legal, né? Que depois que a gente ficou muito famoso, primeiro a gente começou a ficar meio estranho, sabe? Quando a gente era muito novo, de repente começou a ganhar muito dinheiro. Né? Porque você tá na Globo, você tá na Sony Music, você tá... Os artistas queriam se apresentar no Planeta Xuxa. Só ir lá já dava uma agenda ferrada pro artista, em qualquer artista do Brasil. Você imagina... A gente que era do programa. Direto, tava você botava no domingo, você via a cara da gente. Então, assim, no comecinho, assim, a gente começou a ganhar dinheiro e comprar carro caro pra caramba. Sabe? Eu acho que normal, você com 23 mundo, anos de idade, você veio da Mangueira, cara. De repente, você tá ali com o bolso cheio de dinheiro. Então, no começo foi meio assim, mas depois a gente começou a mudar. A gente começou a ver dificuldades. A primeira geração de Paquitas, a gente pegou a primeira. A gente começou lá atrás, com as primeiras gerações. Época de Kátia, Sorvetão, essa galera? Essa aí. A primeira. Isso, Sim. Exatamente. Letícia Spiller. Porque a gente trabalhava com a Xuxa antes de trabalhar no Xuxa Hits. Então, assim, as pessoas confundem, acham que a gente entrou no Xuxa Hits. Xuxa Hits era em 94. A gente começou a trabalhar com a Xuxa em 91. Isso, 90 para 91. Isso aí. Então, o que aconteceu? A gente já estava fazendo turnê, só que a gente era os moleques lá da Mangueira. Né? E aí a gente, de repente, ficou famosão. Cara, chegou um momento que a gente começou a cair na real. Não, cara, vamos botar o pé no chão. A primeira geração caiu, já tá entrando uma outra geração. Daqui a pouco somos nós. A gente começou a botar o pé no chão. Só que essa botada de pé no chão foi legal, que a gente começou a cair na real. E a pessoa começou a falar, vocês são humildes. E a gente falava, não, cara, a gente não é humilde. A gente veio do mundo real. A gente não quer voltar pro mundo real sem levar nada. A gente não pode vir pra cá e se tiver que sair daqui sem levar nada. E só mais uma coisa pra concluir. Nós não fomos fabricados. O You Can Dance são 4 amigos. E muita gente acha que a gente não foi fabricado tipo Dominó, Paquitas, não. Os 4 amigos de São Cristóvão. A gente se escolheu. Nós 4. Que maneiro. Isso que é incrível, a gente Elaine. escolheu. E nessa época nem tinha psicólogo, né?
Ninguém fazia. A gente, a psicóloga é a gente. Era do... Para de palhaçada, para aí, vem aqui. Para de babaquice. Geladeira tem da essa minha não. mãe. E Dona Cássia, Sem Dona esse negócio Rita. de bullying, não nada tem não, disso. Dona Vera. Né? Eu tava vendo um negócio no YouTube, é um programa desses que fala de coisas retrô. Anos 90, né? Eu esqueci o nome do canal, gostaria de lembrar aqui. Aí o cara tava falando sobre boy bands, né? Isso, você manda as pra principais boy bands do mundo, né? E fala de menudo, fala de boy bands menos conhecidos, mais conhecidos, Dominó Polegar, dos brasileiros. E aí eu tava vendo de onda ali, você sabe, quando você não tem nada pra fazer, já vi tudo, aí tá. Aí daqui a pouco mostrou o You Can Dance. Eu tava achando maneiro como é que foi criada a boy band e tal, a boy band e tal. E aí muita gente, quando a gente começou a aparecer naquelas revistas, não sei se você lembra, Querida, Carícia, né? As garotas que bombava nos jornaleiros. A gente foi Eu capa fiquei dessa... bonito na capa. A gente foi capa dessa revista toda, eu tinha até esquecido disso, né? Fábio nem era nascido. Aí no programa... Viraram tudo galã, né? Viraram tudo galã. O moleque da Mangueira, tinha na revista. Só queria as garotinhas, daqui a pouco as garotinhas estavam comprando o negócio. Aí eu lembro que eu tava vendo esse negócio, né? Aí daqui a pouco apareceu o You Can Dance, aí o cara falou, não, eles eram capa de revista Querida, de não sei o que lá, fizeram um sucesso ao lado da Xuxa, e o cara falou alguma coisa assim, tipo, eles são autênticos, né? Porque eles não são boy band. Eu falei, caramba, cara. Legal, Estão falando da reconhecimento, gente, eu não tava me vendo com esse perfil, né? Isso é muito legal, é muito legal. E como que vocês descreveriam a personalidade e o ambiente de trabalho da Xuxa naquela época? Cara, eu acho que assim, eu vou dar minha opinião, Cauê, depois se você quiser Não, Eu acho o seguinte, eu acho que o You Can Dance, aí eu volto à primeira pergunta que você fez pra gente. A gente tinha uma coisa muito dos nossos pais e das nossas mães. A gente sabia se colocar em qualquer lugar. Então, pra gente estar ali, era um trabalho que a gente só tinha na cabeça. Façam o que é correto, não pegue no que não é seu. Aquelas coisas que a gente sempre escutava dos nossos pais. Tinha lugares que a gente chegava com a Xuxa que o presidente da Argentina estava. E a gente estava lá, se comportando. A gente sabia se colocar. E eu acho que o Carl vai concordar, a gente não teve problema nenhum. A gente dançava conforme a música. é só um adendo, né? É. As pessoas não sabem que para trabalhar com a Xuxa naquela época, no auge da carreira dela, você tinha que estar muito preparado. E a gente, nunca as pessoas imaginavam que o You Can Dance pudesse estar tão preparado. Preparado e bem colocado. A gente estava muito preparado e a Marlene sacou. Cara, ela tinha os paquitos. Eles caíram. Ah, ainda tinha os paquitos. A gente trabalhou com eles. A gente é amigo de todos eles. Eles caíram, não foi a gente que tombou ninguém. Mas a gente era a mudança necessária, né? Porque estava acontecendo uma mudança de gerações, não era uma coisa simples assim. De repente precisava de uma coisa diferente. Cara, como é que se pega uns caras que são de verdade, parecem urbanos, sabe? 3 negão e um branquinho, e os caras têm o sex appeal necessário para as meninas, porque aconteceu isso logo na cabeça. Tinha Malhação na época e tinha o Xuxa Hits. Quando o You Can Dance entrou no Xuxa Hits, a Malhação recebia cerca de 4.500 cartas, antigamente era carta, né? Cartas na produção, para todo mundo. Cara, o You Can Dance, com um mês no Xuxa Hits, recebeu 5.000 cartas. A gente ganhou, parabéns, vocês recebem mais cartas que todo mundo aqui nessa coisa de geração, sim. Né, adolescente e tal. A Marlene sacou o negócio, o que ela fez imediatamente, para não me perder? Ela botou a gente para fazer aula de etiqueta. De Vocês tudo, vão é ter isso aí. que jantar com o presidente da Argentina na Casa Rosa. Eu preciso vocês prontos. A gente fez etiquetas, as paquitas também. Vocês vão fazer jazz. Esse e suporte é maravilhoso. Ela deu. Vão pro Carlinhos de Jesus e vão aprender todo tipo de Dança dança. salão. Porque o Carlinhos de Jesus, a gente dançava Sim. dança de rua. Mas a gente tinha que saber todas. Pra quando entrar um artista aqui, a gente tem que estar pronto pra dançar. E a Marlene investia bem, né, A Cal? gente tirava muita onda, porque a gente tava jovem a fim de aprender aquele bagulho lá, a gente aprendeu o lance todo, a gente mandava bem ficar um amigo do Carlinhos. Eu acabei, por exemplo, ficando noivo de uma parceira de dança do Carlinhos. Então, assim, tô dando um exemplo. Sim. A gente se envolvia tanto que eu acabei frequentando, os caras sabem, né? Eu frequentava eventos de dança de salão e eu nem curtia dança de salão antes.
Depois a gente ficou tão envolvido, então a Marlene preparou aula de teatro como é que é o nome daquele teatro? Ali em Copacabana, eu não vou lembrar o nome daquela esqueci escola. o nome. Que é ali logo do lado do túnel, Vila Lobos, eu acho. Vila Lobos. Vila Lobos, acho Não, que é. acho que é Se Vila não Lobos. for, desculpa, mas eu tentei. Vila Lobos. Mas enfim, Não, nessa prepararam área... a gente pra caramba. E ninguém sabe disso. Isso é uma história que a gente, inclusive, nunca contou em podcast. E ninguém sabe que a gente foi muito preparado pra estar ali onde a gente estava. Nesse aspecto, tem que tirar o chapéu pra Marlene. Né? Pô, Então, ela e ela tinha tirou uma parada onda, maneira. tirou onda. Se eu sou o homem que eu sou hoje, graças a ela. Sim. As minhas faculdades que eu tenho, meus estudos, tudo que eu busquei, tudo que eu investi na minha carreira. E isso foi me aproximando muito mais dela. E eu acabei sendo um braço do Yukenesse próximo dela, né? Esses caras falavam, é contigo, irmão, vai lá, e era comigo, né? O Fly se tornou um amigo pessoal da Marlene. Todos nós éramos amigos da equipe, de todo mundo que trabalhava. Mas o Fly, por exemplo, enquanto... a gente tá na Argentina, tem 2 dias de descanso, eu saía pra dar um rolê e tal, Cadu, Tom é comigo. O Fly ia jogar buraco todo dia até 5 horas da manhã com a Marlene. Então, enquanto a gente tava se divertindo, ele tava lá. Então, Era como uma mãe pra mim, cara. E ela aconselhava ele pra não, você vai fazer faculdade. Isso. Legal. Então, ela fechou muito com a gente. Ela fechou com o You Can Dance. Ela começou a confiar no You Can Dance. E se a gente entrou na Globo, foi por causa de quem? Tiveram várias pessoas. Mas ela foi uma pessoa que acreditou. Sim. Quando a gente assinou contrato com a Globo, sim. Porque o nosso contrato com a Globo não era de dançarino. O nosso contrato era apresentador 1. Então, quando eu trabalhei na Globo, na minha carteira de habilitação de trabalho, o carimbo tá Rede Globo, qual a função? Apresentador. Então, eu não sou dançarino da Globo, eu nunca fui dançarino da Globo, eu fui apresentador. Então, assim, é uma coisa que, pra Marlene falar, não, bota lá direitinho dos garotos. Então, assim, aí hoje a gente pode estar aqui sentando, contando uma coisa dessa. Legal, e quem vai se orgulhar é a galera que sabe de onde a gente veio, né? A gente tem muitos amigos, a galera que, pô, cara, a gente tem muito orgulho de vocês. Pô, a gente também tem orgulho da gente, mas deu um trabalho do caramba. Isso é inédito, eu não sabia. Coisa louca. Em um ambiente tão exposto e midiático, como que vocês lidavam com a pressão de representar a arte periférica? Pra mim foi tranquilo. Acho que a gente era tão bom de cabeça em relação a isso, Elaine. A gente não pensava. A gente ia, não pensava. Você vê que não tem nenhuma história que o You Can Dance tava... a gente não milita, por exemplo. Pra dar pra entender assim, a gente não é militante, mas eu entendo quem milita. Mas você sabe qual é o nosso lado. A gente por si, do jeito que a gente era, a gente já tava militando sem abrir a boca. A gente entrou na Rede Globo onde só tinha branco, né? E gente rico, bonita. Só gente escolhida, com um perfil totalmente direcionado nessa pra época beleza. aí quase não tinha negro. Não tinha. A gente O negro era a pessoa que estava arrumando a casa de alguém, o empregado, ou o bandido, ou o motorista. Não, a gente entrou como protagonista. E ali botando a cara na TV não... Então, isso já é representado. Quando a Bombom entrou, a gente já estava lá. Ela olhava pra gente e falou assim, cara, eu não vou aguentar essa pressão com vocês aqui. Aí a gente falava pra ela, é porque a gente tá aqui que tu vai aguentar a pressão, né? Não tem outro então, caminho. assim, cola com a gente. Não vai colar com os errados. Porque, cara, Rede Globo, tem muita coisa errada. Se tu colar errado, você não vai durar dois meses aqui. Cola com a gente. Então, a gente filtrava... Porque, cara, pra todo mundo te dar um abracinho, você... A Marlene falou daqui a pouco, tá fazendo o que com aquela pessoa ali, né? Assim, a gente sabia com quem a gente tinha que estar. Tanto acabava a gravação, os primeiros a ir embora eram Era a gente. Primeiro a chegar e o primeiro a ir embora. A gente sumia, desaparecia. Sempre foi assim. Ô Fly, considerando a longa trajetória na Rede Globo, como que você equilibrou os papéis de coreógrafo, diretor de TV e posteriormente educador financeiro? A vida. Podia botar mais umas 28 missões aí que ele ia cumprir. Porque é o seguinte, Elaine, como o Cal falou desde o começo, a gente teve muita luta. E eu passei por muitos momentos na minha vida. Você vai entender começando pelo Yukenesse. Eu não dançava nada. Mas a minha força de vontade de querer dançar era tão grande, que eu cheguei ao ponto de dançar ou melhor do que os caras ou igual. A gente conseguiu. Os caras tinham paciência, porque eu não dançava. Fui lá e aprendi, né, irmão? Não, pelo contrário. A gente, na época que a gente decidiu, porque o grupo, por um curto período, teve a ideia de ser 3 negão. Aí veio o Paraíba. Eu sei que são 3 negrões, tá, beleza, tô falando aqui normal. Era 3 negão no rolê, entendeu? Isso que eu queria dizer.
A ideia era essa. E detalhe, nem era pra ser o You Can Dance que vai trabalhar na televisão famoso, era só pra dançar no bairro mesmo. Aí entrou o Fly. Não, aí eu me dediquei e entrei no grupo. Aí começou a dançar com o Cadu, porque ele queria entrar no grupo, mas o Cadu falou assim, cara, o Cal não vai querer, porque o Cal, quando veio buscar essas ideias aqui, ele queria que fosse o Tom e eu, não sei o quê. Mas vamos tentar. Só que, cara, era tudo moleque. A gente não tá falando de uns caras que já sabem o que vai acontecer. 15, 16 anos. 16 anos. Era tudo moleque, entendeu? Aí eu começo a dançar, né? E aí eu sempre fui um cara muito disciplinado, eu sempre gostei de aprender. Teve que aprender já aprendi. com o barco andando. E aí eu comecei, quando eu entrei na televisão, e eu começo a me apaixonar por tudo aquilo que eu vi. Por aquele mundo. E aí eu comecei a estudar lá dentro. Eu ganhei muito dinheiro, perdi tudo. Então eu estava sempre me reinventando. Aí eu descobri a educação financeira. Eu quebrei em 95. Aí eu aprendi educação financeira e falei, caraca, mas eu não posso guardar isso só para mim. Então eu sou um cara que gosto de estudar até hoje. Eu estudo muito. Só que quando eu vou aprendendo as coisas, eu não guardo só para mim. Eu quero compartilhar. Então eu comecei a dar aula de dança, eu comecei a dar palestra de educação financeira. Hoje eu dou aula de educação financeira na escola, tem uma escola que eu dou aula. Eu sou um cara que faço palestra de educação financeira. Falei que se botasse mais uns 28 eu sou editor, ele faria. Eu tenho um estúdio meu, montei meu estúdio de podcast, eu tenho meu estúdio. Então eu sou um cara que diversifiquei demais a minha profissão. Igual a gente diversifica na dança, tem que saber balé, clássico, jazz. Então a gente tem que diversificar para esse mundo que a gente está vivendo. Então, tem que fazer um pouquinho de tudo. Então hoje eu sou um cara empreendedor. Eu tenho 30 anos de emissora, né? Trabalhei 30 anos na emissora. Vim aqui para fora, eu estava preparado, mas eu precisei ter educação financeira para estar preparado. Quando eu quebrei, eu não estava preparado. Então hoje em dia, vim aqui para fora, diversificar, desculpa, cuspi, foi mal, Fábio. Aí você corta pra Elaine e depois volta pra mim. Aí, ó, eu tá com o Cal no Música Social Club é muito mágico, porque eu estou fazendo aquilo que eu acredito. E eu fico todo orgulhoso quando ele fala assim, pô, meu diretor, eu fico todo feliz porque é maneiro demais. E tem uma coisa que esse cara falou que é incrível, porque esse cara, quebrar, eu sei do que ele tá falando, então vou falar especificamente dele. Quando ele fala que quebrou em 95, aí a pessoa vai falar, pô, mas 95, 96, 97 não era o auge do You Can Dance? Mas eu quebrei mesmo. Olha só, você quebrar, você ser duro, não ter dinheiro, a gente nunca teve. Mas quando você passa a ter, aí você tem a possibilidade de quebrar. Cara, quebrar com dinheiro é horrível. Porque quando tu não tem, você não quebra, entendeu? Você se vira, mas quando você tem dinheiro e quebra, é porque você não sabe lidar com o dinheiro. Então o que ele fez foi, ele voltou várias casinhas. Não pensou no futuro, começou do zero. Eu nem me sinto culpado por isso, porque eu não sabia que existia educação financeira. Sabia, né? Então hoje eu trabalho com educação financeira há 23 anos. E eu bato nessa tecla de que tem que ter essa matéria nas escolas. Então, hoje eu dou aula numa escola. Sim, mas... Mas ainda mas ainda não entrou como lei das escolas terem essa matéria. Então, mas aí que tá o grande segredo, Elaine. Eu vou dar um depoimento para você aqui do que eu acho que é educação financeira. Vou te mandar aqui o papo reto. Esquece os adultos. Ninguém quer educação financeira. Eu senti a pressão aqui fora quando eu tentei dizer para todos os brasileiros que é possível sair do endividamento. Eu falei, eu sei disso, é possível. Só que eu estava perdendo muita energia para tentar convencer as pessoas de que isso funciona. E isso foi me dando foi me fazendo mal porque eu fiz marketing digital. Eu sou formado em marketing, mas fiz marketing digital. Eu estava usando gatilhos mentais para vender coisa que as pessoas não queriam comprar e elas compravam. E aquilo foi me dando tipo assim, é meu propósito. Eu estou ensinando, eu estou fazendo as pessoas comprarem um produto que elas não querem ter. E quando elas compravam, elas não praticavam. Então, quando você compra um curso de educação financeira e não pratica, é gasto. Mas se você compra o curso e bota em prática, você investiu. Então, o que eu fui? Fui para a escola. Por quê? O jovem não tem vícios financeiros. Então, quando você trabalha com pessoas que estão a fim de aprender, é gostoso de entregar. Elas querem te ouvir. Por isso que você falou, esquece os adultos. Então assim, hoje eu palestro, sim, vou lá nas empresas que me contratam, porque eu dei aula de educação financeira 17 anos dentro da Rede Globo. Um trabalho social meu que eu fazia nas 5 Gs. Brasília, Recife, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto lindo na emissora. Social, a emissora não pagava para eu fazer isso.
Então, por que eu falo de dinheiro hoje para as pessoas? Porque eu sofri a dificuldade do câncer financeiro. Viveu, né? Viveu então, na pele. eu sou desses caras. Calma aí. Porra, eu quero me tornar diretor. Para me tornar diretor, eu fui estudar todas as áreas. Por quê? Para você ser um bom diretor, você tem que saber de todas as profissões. Eu tenho que entender o que o Fábio faz para saber pedir pro Fábio o que eu quero. Então, quando eu tô dirigindo o carro, ele fala, e aí, Flávio, o que você quer? Eu fico felizão. Por quê? Porque ele sabe do que eu tô fazendo. Então, tudo isso que você me perguntou, eu sou porque a dificuldade me transformou nesse profissional que eu sou hoje. Sem a dificuldade, eu não teria chegado aqui. Ô, Cal, e como que a transição do palco para produção e DJ foi gerenciada emocionalmente e profissionalmente? E que habilidades técnicas e humanas vocês precisariam desenvolver para se manter relevantes no mercado? Isso é o mais difícil. E detalhe, né? Porque a gente não tem mais 25 anos, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é se você tem que estar dentro da bolha que está acontecendo. Você não pode... cara, primeiro eu era DJ. Antes de ser dançarino, de pensar em existir o You Can Dance, eu já era DJ. Então a música sempre esteve na minha vida. Meu pai era cantor amador, era músico amador. Minha mãe era cantora amadora. Amadora, que eu digo, porque eles tocavam e cantavam sempre, mas não profissionalmente. Tipo Seresta, né? Maneiro, né, Cal? E aí, o meu irmão tinha equipe de som. Então, a música estava sempre dentro da minha casa. Até aí, tudo bem. Daí, a dança. Vem Michael Jackson e acaba com a minha vida. Fala assim, cara, tava bom só a música, né, cara? O R&Bzinho aqui, um black, um soul. Mas vem o Michael Jackson e acaba com a minha vida. Acaba a gente querendo dançar, fazer videoclipe, aquela coisa. Aí dá aquela vontade de ter um grupo. Tem outros grupos que incentivaram a gente, como New Edition, o próprio Jackson 5. Na época, a gente via pequenininho aqueles caras dançando. Você dá aquele pulo, começa a dançar e aí mistura a música com... De repente a gente cria o You Can Dance. O You Can Dance vira uma realidade. A gente fala, epa, as pessoas estão interessadas na gente. A gente não queria ser famoso, a gente queria mostrar a nossa arte. É diferente. Cara, quanto mais pessoas a gente mostrar a nossa arte, automaticamente mais famoso mais sucesso você faz. E nem nunca falamos de grana, né? E essa coisa de chegar, e aí, agora vou ter que dar um rolê aqui. Só que nesse assim como o Fly fez, essa coisa de dar um passo para trás e rever o que tá faltando, o que falta. Eu fui fazer Vila Lobos, música, né? Fui estudar música. A música já estava na minha vida, mas é como fazê-la. Como agora eu posso fazer a música que eu mesmo vou cantar. Comecei a frequentar estúdios de amigos, cara, um tá tocando violão, aí eu vou tocar violão. Aí percebi que eu aprendi a tocar violão sozinho, sem ninguém me ensinar. Falei, se eu consigo tocar violão sozinho, posso tocar outros instrumentos. Aí fui fazer Vila Lobos, peguei teclado, peguei outros instrumentos, baixo e tal. Comecei a tocar um monte de instrumento que eu não sabia que eu tocava. Estou falando ao longo, né? Claro que chegou um ponto que eu aprendi. E aí, comprei meu próprio estúdio, home studio, comecei a produzir umas coisas, e aí já não é mais o You Can Dance. Aí já eu estudei, aí uma vez, o Latino sempre foi amigo nosso, desde que a gente começou a nossa carreira, quando a gente gravava com o Malboro, ele era produtor, o Malboro era produtor do Latino, era produtor do You Can Dance. Latino morou na minha casa quando não era ninguém ainda, sabe? Então a gente tinha essa relação. Bacana. Ele estava gravando um disco da Kelly Key e me chamou para compor. Vamos compor umas músicas aqui, que a gente está gravando um disco da Kelly aqui e tal, não sei o quê. Aí eu fiz já compunha, né? As músicas do You Can Dance, todos os discos do You Can Dance tinha música minha. E aí eu fiz uma música pra Kelly Key, levei pra ela, vou gravar. Aí, canta comigo? Aí, tá bom, fui gravar, canta. Aí, quando chega lá em São Paulo, o produtor, que é o Cuca, que produziu até o N5, Shakira, o cara que produziu Racionais. E ele falou, cara, teu som é muito bom, cara, dá pra tu cantar aqui um álbum comigo? E eu não tinha carreira solo, eu só era do You Can Dance, eu não tinha lançado uma carreira solo. E daí, cara, vamos gravar um disco. Gravamos um disco, botamos uma música de trabalho que era Ontem, foi legal demais, entrou na rede Transamérica, inclusive era uma rede que eu trabalhava. E a música ficou a 19ª música mais tocada no país naquela época, né? Latino, vamos fazer mais uma. Botei mais 8 músicas no disco do Latino, então ficou aquela... Caramba, cara, minhas coisas estão acontecendo. Consegui fazer o jump daqui pra cá naturalmente, né? Gravadora, já assinei contrato e tal. Daí a gente grava uma música chamada Amigo Fura Olho. Quer dizer, eu viajava sempre para os Estados Unidos para fazer intercâmbio musical, passear e fazer intercâmbio musical. Sempre. Sempre tinha alguém lá me esperando para compor, para trabalhar, para gravar em estúdio, fazer um camp. Camp que a gente chama é quando você se junta com artistas e fica algum tempo com eles fazendo música, criando, trocando informação.
E aí fui pra um lugar lá, aí eu falei, vamos ali, vou dar um passeio. Fui fazer um cruzeiro de navio que vai pro Caribe, aquelas coisas todas. Achei que eu percebi que só tava sempre tocando uma música, que era o tal do Amigo Fura-Olho, que é Ei Aiô, de um cantor chamado Don Omar e Ventura. Eram 2 caras que cantavam essa música. Ei Aiô é ela e eu, né? Em espanhol. Aí, olha, cara, essa música, o cara fala que pega a mulher do outro, mas a mulher do outro é a mulher dele mesmo. Que loucura, cara. Isso é coisa de latino cantar. Quando eu cheguei no Brasil, falei, cara, latino encontrou uma música lá, tua cara, véio. Vai cantar essa música lá. A cara do latino. Levei, música de maluco. O cara vai pegar, aí ele ligou. Aí, latino, fura olho, hein? Não, eu cantei a música com ele. Porém, eu não levei a música pra cantar. Ele ia cantar essa música com o Bruno, do Bruno e Marrone. Ele ligou lá, falou, Bruno, tô com uma música aqui, mandou a música pro Bruno. O Bruno falou, pô, latino, eu adorei a música, isso aí seria perfeito, a gente cantar isso junto e explodir. Porém, eu tô em turnê. E esses caras grandes assim, eles quando estão em turnê, não dá pra parar nem pra comer um pão de queijo, muito menos pra entrar no estúdio pra ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas. Tava em turnê mesmo, entra no ônibus, sai do ônibus. Falou, cara, eu vou voltar daqui a um mês. A gente grava. Ele falou, tem um mês. Olhou pra mim, Cal, tu grava comigo? Só fala o seguinte, deixa você ser o corno, porque tem um pacote lá daquele que não tá legal. Não vão engolir, vão começar a fazer relação com a minha vida. Eu falei, vambora, cara, eu vou gravar contigo. Gravar uma música, estourou. Então, eu levei a música pra ele, eu não ia gravar, aí ele gravou a música e me chamou pra cantar. Eu fui convidado, fiz. No caso do Kuduro, foi o contrário. Mais uma viagem que eu fiz, descobri a música lá fora, trouxe a música, chamei ele pra cantar. Então, você vê que lá do DJ, molequinho, até o You Can Dance, Xuxa, não sei o quê, a gente sabia o que queria. Entendeu? O Fly sabia o que queria. Ele quebrou, opa, dá uma pausa, vamos refazer a rota. Mas vamos de novo subir a montanha. Então a música, ela ajudou, mas quando você sabe o que você quer, dificilmente você sai da rota. É óbvio que eu fiz outras coisas, eu já fui dono de bar, de restaurante e tal. Porque você pensa, cara, acho que tá na hora de eu dar um tempo, um descanso, mas a música não te larga, ela fica te agarrando. Não sai. Ela vai te trazendo trabalho, né, como DJ. Ô, Fly, como que a amizade de mais de 40 anos entre vocês influenciou a criação do projeto Música Social Club, que você comentou aqui? De que forma a parceria contribui para a inovação e a sustentabilidade dos projetos artísticos? Então, eu vou começar, mas eu vou deixar que ele conte essa história, tá? Eu tenho uma parada muito maneira que... eu e o Cadu e o Tom, né? Quando o Cal me convidou, porque ele me chamou na casa dele, né? Eu gosto muito de ir na casa do Cal. E é só atravessar a serra, tô na casa dele. Então ele, pô, Flávio, preciso da tua ajuda. Tu pode vir aqui? Fui na casa dele. E essa história é muito... Flávio que vai gostar. E aí eu fui lá, não, por que você quer? Eu não queria que aí comecei a ter as ideias, vamos botar uma câmera ali? Não, Flávio, esquece isso, cara. É só uma câmera que começou a contar a história. Eu falei, Cal, olha, eu te ajudo a gravar. Mas eu não vou editar esse programa. Fechado? Não, irmão, não se preocupa com a edição, não, irmão. Só me ajuda aqui. Aí fui na casa dele, cheguei cedo, ligamos câmera, eu amarradão, e o Cal, tudo. Tipo assim, eu até brinco, o Cal é meu artista, né? Assim, eu gosto de ser o diretor do projeto que ele trouxe pra mim. E essa parceria começou assim, eu só ia ajudar ele a gravar. Quem ia editar? Eu não sei. Aí, essa pica é sua, Spira. Aí, pá... E aí, posso continuar aqui? Claro, continua. Tá, beleza. E aí, fui lá na casa dele, gravei. Aí tem um detalhe, né? Essa coisa que Benedito de Paula fala nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver o cara sentado na praça, assoviar e chupar cana. É difícil, mas foi o que é desse, não é. A gente sempre se jogou nas ondas. Quando chegava cedo e eu tava ali dirigindo, daqui a pouco esse cara toca uma música, eu esqueço a câmera e já começo a dançar com ele ali. Então, quer dizer, eu tô dentro da cena, tô por trás da cena, tô montando a cena, e aí gravamos com o Cal tudo, e eu tô vendo, cara, cadê o material que esse cara que a gente gravou que ninguém edita? Cadê? Daqui a pouco eu falo, eu preciso falar contigo. Você pode me ajudar aqui? O que é, irmão? Então, eu falei, dá isso aqui. Que eu vou editar. Eu vou editar. Aí, Fábio, botei na máquina, tô lá editando do meu jeito. Ele só queria de um jeito que era simples. E ele tava certo, a simplicidade é linda. Mas nada com a gente é simples. Ou a gente bota o nosso tempero, ou não faz. Aí eu levei lá a máquina, peguei todo o material, eu conheci o material, porque foi eu que gravei. E aí comecei a sincronizar as câmeras, daqui a pouco tô editando, eu falei, Cal, vem assistir. Cara, quando ele chegou lá no meu escritório... Pra assistir. Eu nunca vi um cara tão feliz na minha vida. Nesse dia eu guardei a felicidade desse meu amigo aqui. Quando ele viu o trabalho, ele falou, Fly, e agora, irmão?
Eu falei, agora... E agora, como irmão? é que eu vou fazer o 2? Como é que eu vou fazer o 2? Porque esse aqui tu me deu uma moral e tal. E tem um outro amigo nosso que é o Mário também, que ele saca pra caramba de edição e tal. Ele não pôde me ajudar a editar aquele. E eu tenho equipamento em casa também pra editar. Só que eu queria 2 câmeras. Esse cara gravou no primeiro dia assim, umas 7, 8 câmeras. Botou um Big Brother na minha casa. As pessoas não conseguiam se esconder. Então depois a gente tem que explicar o que é o Música Social Club. Mas então, quando ele gravou, e ele falou assim, cara, eu dei uma editada, o primeiro programa tinha 1h10. Aí esse cara falou, eu editei os primeiros 25 minutos. Vamos acabar aqui pra tu me dizer o que é. Quando ele botou o primeiro minuto e meio, eu não consegui falar. Eu falei, cara, isso aí tá De tão maneiro que ficou. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tô voltando pra casa, termina essa edição aí. Aí eu falei, posso continuar do jeito que falei, tá? meu Ele irmão, falou, você cara, faz o que você quiser. E aquilo ali me deixou tão feliz, por quê? Eu sempre falo assim pra todo mundo que... Mas eu sempre digo aqui, pra vocês que estão assistindo aqui a Elaine, eu sou um cara que eu não tenho essa coisa de mimimi. A gente sabe as dificuldades que a vida nos entrega e eu não sou de reclamar. Mas eu não usei 10% do que a emissora me ensinou dentro da emissora. Eu não usei o que ela me treinou. Eu não consegui. É tipo assim, sabe aquele cara que quer jogar e fica sentado o tempo todo querendo jogar, e na hora que ele vai jogar, não, sabe? E com ele eu posso jogar do jeito que eu quiser. Então tudo que eu faço hoje, eu faço do meu jeito e eu sei fazer porque eu estudei pra isso. Então a cada Música Social Club, a cada projeto que a gente grava, eu venho com alguma coisa diferente que até eu mesmo me surpreendo. Por quê? Ele não vai reclamar. Tem uma coisa importante nessa história que esse cara tá contando, que você viu, ele contou que o Música Social Club isso é uma tendência que tá acontecendo no mundo inteiro, aquilo que você me perguntou. Como é que vocês fazem para driblar e ainda continuar surfando nas coisas, né? Então, esse é meu trabalho, eu tenho que entender o que está acontecendo e tal. E aí, desde a pandemia, os DJs começaram a fazer jams, que a gente chama, em casa. Na pandemia, principalmente, você grava em casa ou faz ao vivo para quem está em casa poder ter algum entretenimento, até porque a gente estava entediado, a gente é DJ, tá na pista, na rua. E aí eu também fiz alguns, mas depois alguns DJs, principalmente a galera da Europa, começou a fazer essas jams gravadas, editadas. Então, assim, você não edita a música. O DJ faz uma jam de 1 hora, 1h30, e junta uns amigos, e sempre dentro de casa. E essa galera fica ali dançando, tomando um drink e curtindo o som do DJ. Isso dá um credenciamento pro DJ que tá tocando. Você fala, pô, cara, só toca música boa, a galera curtindo, cantando, né, de um som específico. E era sempre música de pista, ou dance, ou afrobeat, ou hip hop. Não viajava muito, né? Aí, cara, eu falei, cara, acho que eu vou fazer essa parada. Eu tenho... minha sala estava preparada para gravar, tinha acabado de fazer uma obra e tal. Posto de Michael Jackson, umas guitarras minha, meu estúdio. Falei, vou gravar. Chamar o Fly para me prestar umas câmeras, depois eu vou até comprar as minhas, mas eu vou testar com as câmeras dele. Foi isso que começou. Só que a gente gravou o primeiro baseado no Apartment Life da galera de Londres, DJ Ayane, que eu tô falando o nome das pessoas que a gente se referenciou. DJ Ayane, francesa, uma galera dos Estados Unidos. Eu tinha aquilo ali, cara, no primeiro já tava. Aí eu falei, não, Fly. Aí, cara, fizemos o primeiro, isso tudo, tem 6 meses, tá? Que fique claro, o programa não tá há mó tempão, não. Gravamos o primeiro, gravamos o segundo, gravamos o terceiro, estamos no quarto, ele tá editando o quinto. Só que nessa, conseguimos patrocínio da Coca-Cola para um programa. Aí a Coca-Cola mandou Estrela Galícia pra gente. Aí, porra, gostei desse negócio aí. Aí a menina conseguiu pra gente vinho de verano, Oceá, que é um vinho que tem no Rio de Janeiro, nas casas mais chiquezinhas. Aí começa tudo. Aí começa a chegar uns espumantes maneiros, aí a gente bota logo. Aí já ligou uma empresa de São Paulo que se chama Moma, que ela fabrica essas mesas, ela faz as coisas... estofados, pro ambiente ficar mais bonito. Mas chicão. Pô, eu falei, cara, a galera chique, pô, Estrela Galícia, Oceá, vinho de verano e Moma de São Paulo estão entrando em contato com a gente para poder... Cara, no começo não é grana, bota aí que a gente faz uma... E vocês nem pensaram nisso. Não, eu nem pensei em editar. Não, e detalhe... Olha onde é que eu fui parar. Onde é que a gente ia fazer? O que a gente ia fazer? De vez em quando, tipo assim, a cada 3 meses, a ideia era, cada 3 meses, depois que virasse, nossa meta é 1 ano. A gente não faz nada até gravar uns 12 programas. Aí a gente vai estar lá com, sei lá, 200 mil visualizações em cada vídeo. A gente consegue fazer eventos. Vamos fazer um música em São Paulo, um música no Rio, um música em Curitiba, todo mundo conhece o Fly, todo mundo conhece o Cal. A gente banca o projeto, tem outras pessoas envolvidas. Tem a Juliana Catarino, por exemplo, que é ela que capta essas coisas de Oceá,
Coca-Cola que vai trazer... Patrocínios. Patrocínio, Ambev, que ela tá entrando em contato. Ela é que faz essa parte, mas a parte artística aqui é a gente. Então aí a gente falou, cara, se a gente... E o Fly começou a aparecer no vídeo muito. Então, o foco não é o DJ, o foco é todo um contexto, pessoas dançando, se divertindo, bebendo. O Fly começou a aparecer e começou a virar um personagem. Então, você vê que naturalmente o programa foi se moldando e a gente está ainda no 5º programa. Então, faltam pelo menos uns 7 ou 8 programas para a gente chegar no objetivo. É muito trabalhoso. Só que antes de chegar no objetivo, o negócio já tá andando. Então, é muito trabalhoso para editar, mas eu me amarro. E tem uma coisa, eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Então, às vezes eu acordo... A gente é o feitiço de aqui. Às vezes eu vou lá de noite e ele de dia. Eu vou lá pro escritório pra editar, chego lá às 4h30 da manhã, 5h30, e eu tô gravando, Cal, tu tá calmo. Cal chegando da noite trabalhando. Às vezes a gente fala, é assim, eu chego em casa, cara, cheguei em casa 3 horas da manhã, vi só a minha câmera inteira. Até as 5 da manhã. Eu falei, cara, o Fly tá acordado. Irmão, isso aqui tá demais, tu não pode tirar essa parte aqui não. Aí ele, tá correndo. Eu cheguei na balada, ele tá começando a correr 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Porra, vou chegar em casa e vou ver. Daqui a pouco eu não... Pô, só não me liga depois das 6 que eu já tô dormindo. Essa é a vibe do Música Social Club. É a vibe muito boa. Ô Fly, e ao vivenciar um momento de crise financeira e de saúde, quais foram as estratégias psicológicas e práticas que você utilizou para iniciar um processo sustentável de recuperação pessoal? Na verdade, educação financeira é mudança de hábito. Eu vou fazer uma comparação aqui com a corrida. Eu sou apaixonado por corrida, né? E tudo que eu me apaixono, eu tento compartilhar. A educação financeira, qual foi o segredo? Você não pode gastar mais do que você ganha. Então, a mudança de hábito foi exatamente isso. E sempre juntar um pouquinho, né? Então, mas o grande barato da vida é você diversificar. Tem um livro chamado, que eu amo, que foi o meu segundo que eu li, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Foi por causa desse livro que eu decidi dar aula de educação financeira. Porque no livro é o seguinte, vou explicar rápido, para você entender o que mudou minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu li toda a coleção de Pai Rico, Pai Pobre. Maravilhoso. Toda. Mas quando eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, eu entendi o que o Homem Mais Rico da Babilônia queria fazer. O rei da Babilônia, ele decidiu investir em toda a sociedade dele. Ele falou, quero deixar todo mundo bem. E aí ele produziu trabalho para que todo mundo ganhasse dinheiro, né? E aí ele começou a perceber que ele estava dando dinheiro, mas a população dele não enriquecia. E aí ele descobriu que tinha um que estava enriquecendo. Por quê? Existe uma coisa muito bacana que é o seguinte, eu tenho aqui a educação financeira e tenho aqui o dinheiro. O que você quer? Todo mundo quer o dinheiro. Ninguém quer a educação. Então, quando a pessoa está endividada, a primeira coisa que ela fala, ela quer quitar as dívidas. Ela quer sair, ela não quer entender que ela precisa se reeducar e começar o processo, igual emagrecer, né? Não adianta você emagrecer, fazer bariátrica se você não fizer um trabalho psicológico. Engorda tudo de novo. É a cabeça. Então, o que é a educação financeira? Você entender que dinheiro não leva desaforo para casa. Você tem que entender que quando você está ganhando dinheiro, você tem que se pagar primeiro. Ninguém se paga primeiro. Todo mundo paga todo mundo, aí ele fala, quando sobrar eu guardo. Não vai sobrar. Por quê? Porque você não se pagou primeiro. Então, quando eu comecei a entender que a educação financeira era a mudança de hábito, eu precisei mudar os meus hábitos financeiros para dar a volta por cima. Então, eu levei 4 anos para sair do endividamento. 4 anos é muito tempo. Quando eu comecei a levantar a bandeira da educação financeira, eram mais de 53 milhões de famílias endividadas. Nós estamos acima de 70. E você não vê nenhuma instituição quebrando. Então, qual é o grande barato hoje? Eu entendi que, para eu aprender a dançar, eu tinha que treinar. E muito. Consegui. Para eu começar a correr e fazer minha primeira maratona, tive que treinar muito. Com a educação financeira, foi exatamente assim. Um dia de cada vez, buscando conhecimento, entendendo que eu precisava respeitar meu dinheiro. Quando eu recebia meu dinheiro, eu começava a me pagar primeiro, para depois começar a pagar o que eu tinha que pagar. Então foi isso, foi essa mudança. Entender esse processo de não consumir. Eu não sou um cara consumista, nada contra quem é, porque quem pratica educação financeira pode ter o que você quiser. Mas quando você não respeita o seu dinheiro, ninguém vai respeitar. Então eu acho que a educação financeira na minha vida foi isso. Foi uma dor muito grande, porque quando minha mãe morre, foi exatamente no momento que eu quebrei. Aí foi tudo pro buraco. Acho que é por isso que eu sou um cara que levanta a bandeira. Hoje eu falo de dinheiro, não para ganhar dinheiro. Hoje eu falo de dinheiro para mostrar para qualquer brasileiro que é possível sair do endividamento. Deu para entender?
Claro. Beleza. Dericol, quais foram os maiores desafios encontrados na transição do ambiente corporativo e artístico tradicional para o empreendedorismo autônomo, especialmente na gestão da própria carreira? Pô, e para te responder isso, Elaine, essa pergunta é muito, muito inteligente, sabe por quê? Porque eu poderia ter vindo só do Banco do Brasil, como eu falei. Saí do Banco do Brasil e aí passei a ser... Não, eu passei a ser dançarino e fui pra Globo. E lá fiquei mó tempão, recebendo do corporativo, tá pronto, é só chegar, minha roupa tava pronta, meu sapato tava escolhido, todo mundo já tinha a minha medida, não era assim, Flávio? Camarim lá, grandão, escrito You Can Dance, meu horário de entrar tava tudo certo, passagem de avião, comida, eu não me preocupava com nada. Se eu ia para os Estados Unidos, para qualquer lugar, meu passaporte já tava carimbado, de repente, pau, você tem que passar a fazer porque é uma tudo. estrutura por trás, né? Para isso tudo acontecer. As pessoas não têm noção. E quando você decide ser você dono do seu próprio negócio, é você quem vai correr atrás dessa estrutura. Isso, e vou contar uma coisa que a gente sempre falou entre a gente, mas a gente fala pouco sobre isso em podcast. Que quando, em 2000 para 2001, a gente estava saindo. Mas a gente já sabia que ia sair desde 99. A Marlene que postergou. Ela já falava, meninos, vou fazer uma troca, tá? A gente já estava ligado que ia rolar. A qualquer momento. E a gente estava feliz, sabe por quê? Porque a gente foi alimentado pela máquina cumprida, né? Não, e alimentado pela máquina da Rede Globo, pela máquina da Sony Music, e a gente era empresariado pela Xuxa Produções. Então, cara, tava tudo perfeito. Cara, a gente vai sair agora, a gente vai gravar nossos discos, vamos vender milhões de discos. A gente deu tudo errado. Porque a gente assinou um contrato errado, esse contrato ficou vigente por mais de 3 ou 4 anos, a gente não podia cantar. Não podia ter mais disco do You Can Dance enquanto não acabasse aquele contrato, já fora da Xuxa. Então, assim, a gente saiu, tomou essa pancada que foi tipo, ó, proibido cantar. Porque a gravadora que a gente assinou faliu, a gravadora fale, mas o contrato não fale junto. A gente ficou muito frustrado. Então, assim, teve a frustração e olhar e falar assim, cara... E saber que ia ficar um tempo sem ganhar dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu, no meu caso, imediatamente falei, não vai dar pra cantar? Porque eu era o cantor do grupo, né? Não vai dar pra cantar? Eu dava aula no Carlinhos Jesus, de dança. Vou tocar. Liguei pros meus amigos do Rio de Janeiro, que tinham boate. Toquei na Six, toquei... Aí eu fui convidado pra tocar numa rádio no Rio de Janeiro, era 94 FM. Só que essa rádio não tinha expressão nenhuma. Mas era a primeira oportunidade que eu tinha. Eu levava o equipamento meu próprio para tocar na boate. Na verdade, eu não tinha meu equipamento de DJ. Eu pegava emprestado de um amigo para levar para a rádio. Olha o trabalho que eu tinha para chegar lá na rádio e tocar. E aí, eu liguei para um outro amigo, o Fernando Calmon. Tem que agradecer muito esse cara, que esse cara fez os grandes eventos, inventou grandes festas no Rio de Janeiro. Ele tinha entrado de sociedade numa boate chamada... Six, no Rio de Janeiro, uma boate que tinha ali no centro, na Lapa. Ele tinha acabado de entrar naquela sociedade. O terceiro andar era só hip hop. Não, na época que eu tocava, todos os andares eram hip hop. Primeiro, segundo e terceiro. Aí depois dava uma mudada em certa hora. Aí o que acontece? Eu falei, cara, eu tô precisando tocar, cara. E esse cara foi um dos maiores contratantes que comprou show do You Can Dance. Sim. Ele pagou os cachês mais caros que o You Can Dance tinha. E ele falou, e a gente virou amigo. Aí ele falou, Cal, eu vou te botar lá pra tocar, cara, mas eu já tô com o cash fechado, o line-up tá fechado, eu vou te botar igual você vai no dentista em caixa. Então tu vai, eu te dou 10 prata pra tu tomar uma cerveja lá e eu vou te botando, cara. Imagina, eu famosão, chegava lá e ficava esperando pra tocar. Aí a cabeça tem que estar boa. Aí eu falei, cara, eu tô começando de novo, então eu vou tocar. Do zero. Aí ele falou assim, Cal, só faz o seguinte, vou conseguir te botar pra tocar esses primeiros 3 meses todos, porém, eu não tenho cachê pra te dar. Eu vou te botar pra tocar pra tu entrar na cena. Porque tu toca bem, mas tu não tá na cena. DJ, se não tá na cena, tu não é. Você não existe. Então, vou te botar na Six, tu entra na cena e depois tu segue teu baile. Só fala o seguinte, não fala que você toca na Six e na 94, porque o público da Six é AB e a 94 é CD. Cara, aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, cara, mano... Cara, eu tenho um programa de rádio e não posso falar que eu vou estar na boate, porque o cara acha que o meu programa é o mesmo público. Cara, na mesma semana eu fui contratado pra Transamérica. Meu telefone tocou. Cal, saiu não sei quem aqui, tô precisando de DJ, dá pra tu vir? Eu falei, mentira. Não, isso não tá acontecendo. Que era o público que você tocava. O Calmon anunciava na Transamérica. Perfeito. Aí eu cheguei lá, falei, cara, dá pra tu tocar, dá pra tu começar. O programa que dia é o programa? O programa é de segunda a domingo. Você e o Saddam.
Quem tocava comigo na Six? O Sadam. Sadam. Aí, ó, um dia outro. Um dia, Adrenalina Black, tá aí, ó. Aí eu falei, mentira. Aí liguei pro Calmon, falei, Calmon, tô na Transamérica, posso falar agora? Ele falou, tá na Transamérica? Beleza, patrocinado por mim. Vou te passar o cachê. Isso aconteceu em 3 meses. Em 3 meses eu tinha saído da Globo, tava quebrado, como o Flávio falou, sem nada, sem grana. E eu gastei todo o meu dinheiro, igual a ele. Eu também gastei todo o meu dinheiro. Então, quando eu saí da Globo, eu morava de aluguel. Mas eu fiquei na Globo. Eu tava quebrado na Globo. E eu saí sem salário, sem nada. O teu contrato manteve? Eu fiquei. É tanto que Ele ficou mais 10 anos. Eu fiquei 30 anos na emissora. Eles ficaram 10, eu fiquei mais 20. Mais 20, Eita! E agora, como que você estruturou seu estúdio e plataforma de podcast para criar um ecossistema de conteúdo que integra arte, educação financeira e transformação pessoal? Muito boa a pergunta. Quando eu saí da Globo, eu vou chorar. Eu não sei porque que eu choro. Não. Ele sempre fala isso. É bom chorar. É porque a tua história é importante, profunda. Quando eu saí da emissora, eu não tive luto. Eu não tive luto. Eu agradeci, porra, muito obrigado, Rede Globo. Obrigado, porra. Tudo que eu sou hoje é graças a você. Mas quando eu vim pra fora, eu saí da pandemia, né? Eu pensei, cara, não tem emprego pra mim. Eu não tive tempo de mostrar pro mercado que eu era diretor. As pessoas olharam pra mim, o coreógrafo, é o dançarino, é agora o educador financeiro, mas ninguém sabia desse meu lado diretor. Se eu não tenho emprego, eu vou criar o meu emprego, vou criar o meu mercado. E aí eu sou apaixonado por esse lugar aqui. Eu sou apaixonado por isso aqui. Estúdios. Eu gosto do que o Fábio faz, eu sei fazer isso aqui. Falei, cara, não tem emprego pra mim? Vou fazer o meu. Vou criar. Comprei tudo, comprei sala, comprei equipamento, investi pesado pra dar voz, pra dirigir as pessoas. O meu podcast não é esporro, é ideia. E eu só boto pessoas que fazem parte da minha história. Então, eu saio da emissora, venho aqui pra fora, começo a estudar mais ainda, coloco no meu podcast todos os profissionais que me ajudaram a chegar até aqui. De diretores de núcleo a diretores artísticos, a editores, boto ele sentado e falo, e aí, irmão, o que você achou do meu estúdio? Ele fala assim, caraca, Paraíba. É o estúdio de qualquer... É sonho de qualquer profissional. Então, hoje, eu criei o meu estúdio, não para o meu podcast. Eu criei o meu estúdio para dirigir pessoas que querem produzir os seus podcasts. E eu sei fazer. Eu tenho sangue nos olhos quando as pessoas contratam, alugam meu estúdio para gravar comigo. Eu dirijo. Eu sento, eu converso, eu explico cada câmera. Sabe, assim, eu tô aqui vendo você fazer assim, eu tô aqui doido pra falar assim, Elaine, eu tô aqui me coçando, mas por quê? Porque isso aqui é minha vida. Então, quando eu saio da emissora e venho aqui pra fora, empreendedor nato, e eu tava preparado financeiramente pra isso. A minha filha, em 5 dias... Quando eu fiquei sabendo que ia sair da emissora, eu falei pra minha esposa e pra minha filha. Eu falei, olha, eu vou sair da emissora, mas... E ela pegou a Bíblia e ficou 5 dias apavorada porque eu ia perder o emprego. E eu falei, filha, fica tranquila. Não é 1995. É diferente. Então, a educação financeira me ajuda, a corrida me ajuda, o meu estúdio me ajuda, o Cal me ajuda. Então, assim, eu tô num dos melhores momentos da minha vida profissional que eu nunca tive. Mesmo nos 30 anos da emissora, eu nunca tive tanta liberdade de botar em prática tudo que eu aprendi. Então, o estúdio, para mim, hoje, é o meu botequim. É o lugar onde eu tenho a melhor tecnologia, porque eu não queria fazer qualquer coisa. Então, hoje, ser dono de um estúdio é uma das coisas mais incríveis que eu pude ter. Tanto que ontem eu tive um cara que administrou 4 estúdios na emissora, que foi o Fernando Araújo. Ele falou assim, ó, Paraíba... Eu falo Paraíba de uma forma muito brincadeira. Paraíba é uma brincadeira nossa interna. Parabéns, cara. É muito maneiro e é muito bacana poder produzir conteúdos. Eu não produzo conteúdo de educação financeira para a internet. Não faço isso. Não faço. Eu produzo conteúdo de educação financeira para os meus alunos. Aí eu vou lá, pego um cortezinho de 1 minuto e posto para dizer que eu estou trabalhando. Mas o meu objetivo hoje é abrir as portas do meu estúdio para que pessoas
como o Fábio possa trabalhar, Bacana. né? Como Shane possa trabalhar, você possa gravar. Eu quero isso. Eu já tô marcando um podcast aí, o Cal, pra falar do Música Social Club. Eu gosto disso. Eu gosto de tudo isso. Isso aqui é minha vida. Falei pra caramba, hein, Cal? E que tipo de mentalidade vocês acreditam ser fundamental para um artista sobreviver e prosperar no século XXI, considerando as mudanças tecnológicas e sociais do que vocês passaram? Cal, eu vou começar a responder porque eu tô cara aqui ponta pra responder. Não adianta você ter talento com tecnologia. Tecnologia, se você souber usar e talento, você vai dar super bem. Mas não adianta não ter talento e ter tecnologia. Esse cara aqui é talentosíssimo. O Cal é muito talentoso. E com a tecnologia, ninguém segura esse cara aqui. E eu sei operar tecnologia. Isso que é maravilhoso. São dois caras que sabem do que estão fazendo. Então não adianta você achar que você vai ter a tecnologia, que você só tem um celular, se você não tiver talento, papai. Essa coisa de que, você tem que segurar em 5 segundos. Entendo, mas não é isso. Vai muito além. Por quê? Talento, história, você se constrói ao longo dos anos. Não é porque você tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões que você já é tão talentoso. Nada contra, porque eu também trabalho com redes sociais. Mas talento é fundamental. Aí a tecnologia e o talento ajudam. A gente tá vivendo um momento que tá bem confuso, né? Porque tem gente que nunca pensou em... Quando eu digo ser artista não é profissão. Artista é uma escolha. Né? Eu vou trabalhar com arte. Então, você está executando a tua arte agora, um fotógrafo executa a arte dele, o pintor executa a arte. Então, tudo isso faz parte de um pacote que as pessoas consomem, né? O teu podcast, a foto de alguém e tal. Então, as pessoas estão confundindo o sucesso efêmero, ou rápido, com arte. Entendeu? Não, eu faço a dança aqui e tal, e eu ganhei 5 milhões e você tá ganhando quanto? Cara, olha só, não importa quanto eu tô ganhando, enquanto você tá ganhando. O que importa é que o que você tá fazendo não é arte. Mas as pessoas estão consumindo. Então, estão consumindo, mas não é arte. Não é porque você fez a dancinha tal, então você tá dizendo que você é o bom e eu sou ruim. Não, não estou dizendo isso. Você começou, deu certo? Cara, vai estudar. Não é estudar, pegar um papel, vamos aprender a ser artista. Não é isso, não. Cara, você ganhou uma oportunidade. Cara, abraça essa oportunidade, vê como é que você pode fazer isso melhor. Pega uma câmera melhor, bota alguém para te pilotar, já que você tá ganhando dinheiro, pega um diretor para dirigir tuas paradas. Aí vai virar arte, entendeu? Sim. O que eu quero dizer? As pessoas pegam aquilo ali, mantém. Não, mantém, fica assim. Daqui a pouco, tô caindo, eu não tô aparecendo. Porque é efêmero. Cara, é igual funk. Cara, a gente veio do funk, a gente aprendeu, cara, a gente é o funk, a história do funk passa pelo You Can Dance. Se a gente não tá no caminho, talvez o funk fosse diferente, é isso que eu quero dizer. Cara, pega um funk novo que tô aqui hoje, qualquer um que vai ser lançado na segunda-feira vai virar sucesso. Sabe o que vai acontecer? Na outra segunda-feira já entrou um outro. Então, assim, eu quando comecei a cantar, eu não quero que minha música dure uma semana. Então a gente acaba fazendo músicas diferentes, pra não ser igual a de E demora, né? Demora, o resultado demora. Né? Tudo na vida. Mas eu respeito todo mundo. Também. Só que a arte é uma coisa, né? Ganhar dinheiro é uma coisa, fazer arte é outra. Ó, quero presentear vocês com esse melhor rodízio que temos. Opa, Barra Grill! Boa! Agora eu vi cantar. Ó, Barra Grill, já tô agradecendo a Elaine Barra Grill. Obrigado, porque Elaine. é uma coisa bacana, E de graça! Valeu, Barra Grill. Vocês são os melhores que nós temos. Obrigado, Elaine. Obrigado, Barra Grill. Obrigado. É brincadeira. Parabéns aí pelo programa. Eu conheço. São diferenciadas aqui, né? Porque aqui rolou um bate-papo, mas você vai conduzindo a coisa, você provavelmente estudou, né? E aí fica legal, porque você responde coisas que você tá afim de responder, né? Porque às vezes a gente vai no podcast... A galera quer saber. Tem umas aqui ainda picantes para finalizar. Maneiro. Cal, que tipo de impacto você espera causar em jovens artistas e criadores de conteúdo que estão começando agora por meio de exemplo da parceria de vocês? Eu acho que eu respeito muito a história das pessoas que me incentivaram a começar. Às vezes, alguns artistas brasileiros, como DJ Malboro, como... Só tô dando um exemplo, tem vários. Xuxa, por exemplo. Xuxa é um exemplo, porque ela fez a gente estar centrado. Porque, cara, se a Xuxa era a artista mais famosa do país e ela era humilde,
quem sou eu pra não ser? Entendeu? Só tô dando exemplo. O Marlboro, cara, gravou o primeiro disco de funk nacional do Brasil. Eu tenho muita gente pra falar, mas eu falei esses dois aqui como dar um exemplo. Esse cara, ele me incentivou, ele me mostrou que o brasileiro também faz funk, porque nessa época só tinha funk americano. Então eu gostaria que as pessoas também dessem uma estudada no You Can Dance para entender que a nossa história também é muito rica e se o funkeiro ou o cara do trap, do rap ou o DJ tá fazendo o trabalho dele hoje, passou pela gente. Então vale a pena dar uma estudada na história dos molequinhos aqui. E eu acho que o segredo para qualquer pessoa, acho que você vai entender, Elaine, que você também já rodou muito, você é uma pessoa que eu conheço, você é muito jovem, né? Eu conheço a sua história, você sempre foi uma mulher que sempre correu atrás dos teus sonhos, você tem a sua história que é muito bacana, quem te conhece sabe do que eu tô falando, e é uma luta, né? Você viveu coisas na sua vida que você nunca vai poder compartilhar, e a gente vai aprendendo e percebe que o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos não continua numa boa, mas a gente continua buscando trabalhar e chegar em todos os lugares de cabeça erguida. Sempre. Porque uma das coisas que a gente aprendeu... nunca fechar portas. Na verdade, eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim. Acho que quando eu e o Cal... Se eu for no centro da cidade sozinho, é uma coisa. Se vai eu e o Cal, é totalmente outra. Se eu entrar no metrô com o Cal, as pessoas ficam assim, ó. E a gente tá vendo aqui, a gente aqui, ó. Por quê? Porque a gente criou uma história. Não passa batido. Não passa. E a gente não tá falando de fama, não. Não, Porque a gente vai andando na rua, as pessoas querem parar. Não pra tirar foto. Não, é conversar. Cara, eu conheço vocês. Você faz parte da minha história. Vocês fazem parte da minha... Essa é a coisa que eu mais ouço. Você foi meu crush. Cara, vocês fazem parte da minha... Um homem pra caramba, sabe? Da nossa idade. Pô, meu irmão, cara, vocês fazem parte da minha história. Não é um tipo... Cara, conheço vocês. Vocês não são os caras de You Can Dance? Tu não é o Fly, tu não é o Derek Cal. Cara, não é isso. É sempre alguma coisa, como você falou, o que faria... que seria legal pra dizer pras pessoas que estão começando agora. Cara, eu olho pra trás, pra minha carreira e falo assim, Elaine, cara, eu tô satisfeito, feliz, eu conquistei tudo que eu queria. Só não tô satisfeito assim. Eu não morri, então tem um montão de coisa pra fazer. Quero continuar. E assim, aí eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar de mim, a gente tem que se cuidar, tem que estar inteiro, não pode estar caindo aos pedaços. Não, envelhecer bem, né? Isso, exatamente. Eu tô com 54. Exatamente isso. Ele fez 55 no sábado. Então, não é você se preocupar com... Eu não me preocupo com isso. Esse cara fala a idade, cara, se me perguntar a minha idade, eu quero ter um 20... Mas eu falo de boa, não é? Não é isso, não. Também, pra mim, é de boa. Eu só quero dizer que quando alguém fala assim... Sabe que eu parei de falar a minha idade? Eu não tô mais falando minha idade? Isso já deve ter uns 6 meses. Eu tenho falado isso para meus amigos. Mas, primeiro que ninguém acredita. Não, cara, olha só, dá um trabalho. Vou falar por quê. Isso é sempre. Eu vou chegar num lugar, a pessoa... Cara, conheci o Derek Cal, conheci o Derek Cal. Aí eu começo a contar a história. Cara, em tal dia eu fiz eu fui não sei aonde. Cara, a pessoa vai fazendo conta. Cara, tu tem quantos anos? Aí eu, tenho 55. A pessoa, não. Ô, fulano. Ô, ciclano. Aí você começa a virar um circo. O centro das atenções. Pô, tô num lugar aí. Eu falo, cara, eu vou falar assim, acho que eu vou falar que eu tenho, sei lá, vou mandar um 30. Aí eu gosto de falar. Eu falo também. Eu gosto de falar. Não, 54. Nossa, não parece. Eu nunca escondi minha voz, não. Só tô dizendo que dá trabalho. Dá trabalho. Minha voz não, da idade. Cabe a última agora. Ô, Fly, que mensagem você gostaria de deixar para as novas gerações que aspiram a construir carreiras significativas e vidas com propósito? Escute o mais velho. Respeite a história dos caras que fazem o que vocês estão fazendo hoje. Peça ajuda, converse, tenha humildade. Repito, tecnologia sem talento não funciona. Uhul! Lembrando, não é esporro não. Não é esporro não, é ideia. Tu ensaiou isso pra caramba. Não, irmão, porque a gente aprende, irmão. Você sabe que a gente aprendeu Tu ensaiou. Olha, eu adorei receber vocês. Fala pra caramba, aqui. né, Elaine? Não, foi 1 hora e o diretor tá aqui. Elaine. Calma, depois a gente vai marcar um almocinho lá no barraquinho. Sim, vambora, Tá? vambora. E obrigado pelo convite. Obrigado, Elaine. Desejo muito sucesso aí pra vocês têm muita história ainda pra contar. Vambora. E aí, quando tiver um Música Social Club daqueles especiais, a gente vai te chamar. Elaine, você vai se divertir. É bacana. Vou lá com o Dani Papini. É bacana. Beijo, Dani! Tô de olho em você, hein, Dani? É isso aí, galera. E pra você que ainda não acessou no canal, entre aí no Elas Falam Tudo, se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo!